Polícia Civil de Sorocaba deflagrou na manhã de hoje uma operação para prender envolvidos em uma tentativa de homicídio na cidade em março deste ano. Repórter Luiz Negrelli, você está aí na delegacia e tem alguns detalhes desta ocorrência para a gente, desta operação. Boa tarde, ao vivo. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para você que nos acompanha. Exatamente, essa operação foi realizada hoje pela Delegacia Seccional aqui de Sorocaba e se refere a um caso que ganhou bastante repercussão aqui em Sorocaba, que foi em março deste ano, quando duas jovens foram baleadas depois de sair de uma casa noturna no Jardim Leocádia, aqui na cidade. Depois de março, até agora, a polícia realizou um trabalho intenso de investigações para identificar os responsáveis, os suspeitos aí dessa tentativa de homicídio, e hoje os policiais cumpriram diversos mandados de busca e apreensão e conseguiram então prender 5 pessoas temporariamente. Eu conversei mais cedo com o delegado seccional aqui de Sorocaba. Ele disse que a polícia agora está realizando aí todos os trâmites legais com a Polícia Judiciária sobre a prisão desses envolvidos e que na sexta-feira agora a polícia vai trazer mais detalhes específicos sobre como foi esse trabalho de investigação, mas segundo o delegado foi um trabalho grande que envolveu as equipes de inteligência da Polícia Civil para identificar esses 5 envolvidos. Relembrando um pouco sobre esse caso, como eu disse, foi em março deste ano, numa casa noturna no Jardim Leocádia, quando a polícia recebeu a informação de duas jovens, uma de 21 e uma de 22 anos, que tinham sido baleadas. Quando os policiais chegaram no local, a informação era de que os seguranças desse estabelecimento tinham utilizado spray de pimenta por algum motivo ali no local, e isso acabou gerando uma confusão ali perto dessa casa noturna. Algumas pessoas tentaram fugir, foram embora do local. E essas duas jovens tentaram fugir também, tentaram sair do local no meio dessa confusão. Quando elas entraram no carro e foram sair em marcha ré, elas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Inclusive, também, segundo a polícia, ali no local algumas pessoas estariam utilizando armas de pressão. E com isso, algumas pessoas também ficaram feridas. Essas duas jovens, elas foram levadas para a Santa Casa de Sorocaba, passaram por atendimento médico e depois disso o caso foi registrado na Delegacia da Zona Norte, no plantão da Zona Norte aqui de Sorocaba, e a polícia começou as investigações, a perícia. Ali no local, nessa casa noturna, um estojo com munições também foi apreendido, e agora a polícia, então, hoje, com essas informações, conseguiu prender esses 5 indivíduos aí envolvidos nesse caso. O delegado não trouxe mais detalhes sobre quem são, de fato, essas pessoas, mas pelas informações que eu recebi, inclusive, teria um policial militar também preso entre essas pessoas, também um agente penitenciário, mas isso só deve ser confirmado mesmo na sexta-feira, como eu disse, nessa coletiva de imprensa em que o delegado seccional vai trazer os detalhes desse trabalho grande de inteligência da polícia, esclarecendo esse caso que, como eu disse, Barazal, teve bastante repercussão aqui na cidade, E é uma coisa que não é fácil de ser esclarecida, Porque parece que está ali num ambiente aberto, as balas aconteceram, houve tiros, e aí essas moças foram atingidas. Seria bala perdida, o que teria acontecido? Certamente na sexta-feira mais detalhes, ô Luiz. Mas me chama a atenção, não é a mesma coisa, mas é um caso de difícil esclarecimento por ter vários envolvidos, não é? Você falou 5 presos? Aí vai precisar qualificar a participação de cada um nessa ocorrência. Não foram os 5 que atiraram, Enfim, de onde saiu o tiro? Tem policial no meio? Agente penitenciário? Eles são armados. Por que atirou? Não estou falando que saiu da arma deles, mas é o ponto de investigação da polícia, Sim, exatamente, Inclusive o delegado diz que é um trabalho que leva um tempo, Por isso que na sexta-feira é que deve ter essa coletiva, porque tem todos esses trâmites para oficializarem os mandados que foram cumpridos, Também registrar oficialmente essas prisões, porque eles foram presos temporariamente, mas é um desses pontos que a gente deve comentar com o delegado, Como é que foi essa identificação, como que eles chegaram até essas pessoas, como eu disse, a suspeita de um policial militar envolvido também, sobre essas armas, que eles tinham ali no local. Então, são pontos aí importantes que a gente vai questionar, sim, o seccional aqui de Sorocaba. Por exemplo, se as moças estavam na participação dessa confusão, se participaram de alguma forma, ou se estavam apenas ali na noite
aproveitando e aí viram que o negócio apertou, deram pinote, saíram. E quando acontece isso, é preciso sair mesmo. E aí na saída, que elas estavam indo embora, você falou que estava dando ré no carro. Significa dizer que o negócio estava apertado mesmo. Quando a pessoa vai de ré embora, é porque o negócio está fervendo lá na frente. Então, assim, que tipo de participação essas moças também, né? Sim, certamente nesse período a polícia ouviu algumas pessoas, né? Colheu aí depoimentos, porque a informação que tinha era que esses seguranças do estabelecimento tinham utilizado spray de pimenta, mas de fato a motivação, né, do porquê eles começaram a utilizar, normalmente a gente sabe que os policiais utilizam, os seguranças, né, utilizam spray de pimenta em situações ali que fogem do controle, né, alguma confusão, e isso ainda não tinha ficado claro quando aconteceu a ocorrência em março. Então, talvez certamente a polícia também já conseguiu mais detalhes do porquê eles agiram dessa forma ali, utilizando o spray de pimenta. Pelo que você está me falando, é uma ocorrência, é um crime aí que é realmente bem complicado para a gente esclarecer, né? Para a gente não, para a polícia esclarecer. Mas a polícia de Sorocaba é muito bem dotada, tem homens competentes como o Dr. Urban, que é o seccional, e, enfim, e outros delegados também de classe A, não é? E eu tenho certeza que vai esclarecer. Pelo que você está me falando aí, sabe o que parece? Não é a mesma coisa, mas parece aquele caso daquela moça lá do Palmeiras, lá, a torcedora do Palmeiras, que tomou um caco de vidro no pescoço e morreu, pegou a jugular, né? Porque foram várias garrafas que foram jogadas dos dois lados. Como é que você vai conseguir fazer com que uma pessoa só pague por isso? Até o rapaz foi preso, já foi liberado lá em São Paulo. E parece que a polícia agora vai usar um recurso virtual para montar a cena diante das imagens, vai montar uma cena virtual para retratar como tudo aconteceu e aí tentar identificar quem é a pessoa. Por que virtual? Porque não adianta, as pessoas não estão mais lá. Foi uma confusão das torcidas Flamengo e Palmeiras. E eu só estou comentando para você ver que realmente há dificuldade, né, da autoridade policial identificar, qualificar, separar ali o que fez parte e o que não fez, e aí sim prosseguir com o trabalho. Olha como é difícil o trabalho da polícia, meu. Até porque se não for dessa forma, se não for bem feito, os advogados criminalistas vão lá e derrubam tudo. Sim, exatamente, né, Barazão? É importante destacar que nesse caso aqui de Sorocaba, felizmente, né, as jovens baleadas passaram por atendimento médico, né, infelizmente não morreram, essas duas jovens, uma de 21 e 22 anos, diferente desse caso triste que a gente acompanhou a nível nacional, né? Perfeito. Obrigado, Luiz Tegrelli, ao vivo com a gente.